é importante, né, a gente lembrar dos colegas do Rio Grande do Sul. Eu sou de São Paulo, mas tenho grandes amigos ali. Então, parabéns pela iniciativa e, de novo, obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o futuro da tomografia, né? O que que a gente tem de inovações, o que está vindo por aí no ambiente de pesquisa. Então, ao longo da apresentação, eu vou trazer algumas ferramentas que têm feito parte aí, ou do ambiente clínico já, algumas ainda no ambiente de pesquisa, para que vocês tenham uma ideia, né, para o caminho que a gente tem tomado, tá? Não dá tempo de entrar em detalhes em todos os segmentos, mas é importante que vocês tenham uma ideia, do direcionamento que a modalidade tem tomado. Já fui apresentado, né? Sou líder clínico e de inovações da Siemens, para a Latinoamérica atualmente. Sou aluno de doutorado da Faculdade de Medicina da USP. Eu trabalho com imagens cardíacas em geral, então ressonância e tomografia, mas meu projeto está dentro do 7 Tesla ali no PISA. A gente trabalha com imagens não próton, que a gente chama. Deixa eu só ligar um laser point aqui. A gente trabalha com imagens não próton, eu trabalho com sódio, a gente faz imagens de sódio ali dentro. Atualmente também sou membro do SCMAR, né, que é a Sociedade de Ressonância Cardiovascular, tá bom? E por que que é importante falar de tomografia ou de métodos para avaliação cardiológica, né, cardioimagem? Porque doenças coronarianas ou doenças do coração, né, especialmente isquêmicas, ainda é a maior causa de morte no mundo, no Brasil também, mas em termos mundiais, esse é o último relatório, o último dado que a gente teve da OMS, e a gente vê aqui que tem uma distância bastante grande entre AVC, e a morte por problemas cardíacos isquêmicos, né? Então, por isso que cada vez mais vocês vão escutar a gente falar de métodos de diagnóstico precoce, ou de avaliações mais profundas do tecido cardíaco ou dos vasos coronarianos ali, tá? Então, esse é um porquê, porquê que a técnica tem evoluído ao longo dos anos. Especialmente hoje a gente vai falar de tomografia, né, em especial. Em algum momento ali eu vou fazer o link com ressonância, mas em especial a gente vai falar de tomografia. Então a gente sabe que a tomografia é uma técnica para avaliar os vasos coronarianos de forma geral, tá? Mas ele é um método anatômico. Então o que que a gente vê? A gente vê a saúde da luz desse vaso, né? Se esse vaso ele tem algum tipo de obstrução que pode impactar na saúde do miocárdio. Essa é a essência do método da avaliação, né, da tomografia cardíaca. Em 2023, o último consenso que a gente teve, né, saiu na Circulation, de tempos em tempos sai, né, o guia ou a conduta clínica que a gente deve tomar com os pacientes cardiopatas, e nesse último consenso que a gente teve foi a introdução da tomografia, fazendo parte do guideline de manejo do paciente. Então, como eu falei, né, a gente usa a tomografia normalmente para avaliar a saúde do trajeto vascular, mas ela pode ter outras funções. O ponto é que, mundialmente hoje, né, o paciente com alguma suspeita de cardiopatia, isquêmica, ele vai passar pela tomografia para avaliação melhor, para avaliar melhor esses vasos, tá? Mas hoje a gente vai falar de alguns métodos diferentes, que não só a tomografia cardíaca, onde a gente vê o vaso, a gente vai falar do FFR, do ECV, de Machine Learning e de perfusão. No final eu vou falar da tomografia de photon count, que é o último grande avanço que a gente teve na modalidade, tá? Então vamos falar um pouquinho do FFR. Eu já vou explicar o que que é, mas no último consenso do SCT, o SCT é uma sociedade de cardiotomografia, tá? Para quem não conhece, mas de tempos em tempos eles têm uma reunião entre os experts dele e introduzem ou retiram algumas ferramentas que a gente pode usar na tomografia. No último consenso, em 2022, em 21, entrou o FFR como manejo de alguns tipos de paciente, né? São esses daqui. Então, existem alguns, né, para avaliar fluxo, claro, a gente vai avaliar fluxo cardíaco, mas ver a extensão do tecido, da possível necrose de tecido cardíaco, né? Mas o ponto é que o mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes, vamos avaliar o fluxo cardíaco sim, mas principalmente para definir quais dos ramos ou quais das lesões que a gente tem dentro de cada coronária ela tem potencial de maior ou de menor fluxo coronariano dentro daquele contexto. Então, ele ajuda a gente a guiar no procedimento de intervenção qual vaso de fato merece ser ou passar por uma intervenção, tá? Então, para quem não conhece, o que que é o FFR, né? A gente vai ter esse C aqui, que é de computadorizado, né?
Mas o método em si, ele é um método invasivo, a gente faz pela hemodinâmica, tá? Então aqui a gente tem uma hemodinâmica, certo? E aqui tem uma lesão, tá? Existe uma pergunta, né? Quando a gente tem na tomografia aqui um outro exemplo, uma lesão, existe uma pergunta que é: essa lesão ela causa redução do fluxo sanguíneo? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Então, né, normalmente a gente conhece lesões nesse formato, onde a gente tem uma obstrução luminal, o sangue passa por aqui, ele pode ou não ter uma redução do fluxo coronariano. Em teoria, esse paciente, né, uma vez que ele fez a tomografia, para responder essa pergunta, se há ou não redução do fluxo coronariano, ele tem que vir para um método invasivo, a gente chama de ICA, tá? Mas é a intervenção, onde ele vai calcular qual que é o fluxo coronariano que a gente tem nessa lesão, e ele vai entregar um valor aqui, que é o que a gente chama de FFR. FFR é Fractional Flow Reserve, tá? Então, aqui um exemplo, basicamente o FFR ele mede a pressão proximal da lesão versus a pressão distal da lesão, ele vai dar um fator, e esse fator ele pode, a gente tem uma nota de corte que é 0,8, abaixo de 0,8 ele tem comprometimento de fluxo, acima de 0,8 ele está normal, tá? E isso no método invasivo. Então, aqui um outro exemplo, a gente tem uma lesão coronariana e a gente mede, né, qual que é a pressão proximal e distal desse vaso e ele vai fazer o cálculo, né, o fator. Então, para essa lesão aqui, ele tem um FFR de 31. O que que isso quer dizer? Que aqui essa lesão causa uma redução do fluxo sanguíneo, tá? Que é um resumo. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da técnica por intervenção, esse é um artigo brasileiro feito pelo pessoal da UFRJ, bastante interessante, faz um resumo de toda a técnica. Então, se alguém tiver, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre a técnica, eu recomendo esse artigo, tá? Pois bem, existe a possibilidade da gente calcular essa fração de reserva, né, esse fractional flow reserve, de forma computadorizada, tá? Hoje, atualmente, a gente trabalha com alguns softwares. O da HeartFlow é o único atualmente que possui FDA, então ele, né, ele faz o cálculo dessa reserva de fluxo através de decaimento de fluidos, eu já vou explicar o que que é, mas existe a possibilidade, então, de um exame de tomografia, que é esse daqui, a gente tem a lesão, passa pelo software aqui da HeartFlow, e ele vai calcular através de decaimento de fluidos, né, da dinâmica de fluidos, o decaimento dos valores de HU. E aí a gente consegue calcular se essa lesão, ela causa ou não redução do fluxo coronariano, tá? Existem outros trabalhando nesse mesmo software. Aqui a gente tem um modelo da GE, o artigo de referência, quem quiser ver, ainda não tem FDA, está em pesquisa ainda, mas tanto da HeartFlow quanto da GE eles vão trabalhar com dinâmica de fluidos. Como que ele funciona? Então, primeiro o software ele faz uma renderização 3D do nosso vaso coronariano, de toda a árvore coronariana, tá? A partir dessa renderização 3D, o software vai fazer um cálculo, tá? Então, imagina que aqui a gente tem. Lembra que eu comentei, né, que o FFR é basicamente a pressão proximal versus a pressão distal. Então, o que que ele vai ter é o seguinte, a gente tem o baseline, tá? E ele vai calcular qual que é o fluxo coronariano dentro de um vaso. A partir do momento que a gente tem uma lesão, essa velocidade, né, velocidade do sangue, ela vai mudar. Então, a gente vai ter um aceleramento aqui, como se fosse uma mangueira, né? A gente aperta assim, quando a gente aperta, o fluxo aumenta, né? Então, a gente vai ter maior velocidade. Porém, quando a gente aperta essa mangueira, o que que acontece? Existe um acúmulo um aumento de pressão na região proximal, que é o que a gente vê nesse segundo gráfico aqui. Uma vez que a gente tem essa lesão, né, uma estenose, a gente vai ter um incremento da pressão proximal e uma redução da pressão distal, né, que está indicando como verdinho. Então, basicamente, o que o software faz é isso, ele calcula a pressão proximal versus a versão distal, baseado na dinâmica de fluidos que ele tem através de uma estenose, tá? Esses dois modelos, né? Esses dois modelos, tanto Hertzflow quanto GE, então eles utilizam a dinâmica de fluidos para o cálculo. Como eu falei, atualmente só tem FDA e o software da Hertzflow. A Siemens tem um software também está em ambiente de pesquisa, não tem FDA, mas aqui a gente usa inteligência artificial para fazer o cálculo, tá? Como que funciona? O algoritmo de inteligência artificial, ele foi treinado com o ICA que eu falei para vocês. Então, o software ele foi treinado com 12 mil casos, entre normais e doentes, de hemodinâmica. A hemodinâmica é considerado padrão ouro para esse tipo de cálculo, tá? Então, a gente treina o algoritmo com a própria hemodinâmica. Uma vez que a gente treina, ele vai fazer cálculos parecidos com a dinâmica de fluidos, que é pressão proximal versus a pressão distal. Baseado nesse desenho anatômico que o software constrói, ele vai buscar, através de cruzamento de dados, né, desse deep learning que a gente chama, ele vai cruzar todos os dados e procurar qual que é o padrão que a gente tem desse vaso quando comparado ao hemodinâmico.
partir desses dados, o que que ele faz? Ele gera as nossas renderizações, né? Então, a gente entrega para ele a lesão, aqui as lesões, ó. Uma vez que a gente entrega a lesão, ele busca no banco de dados qual que é o valor correspondente da hemodinâmica e faz as projeções através da renderização. Então, por exemplo, essa lesão aqui, ele calculou através da inteligência artificial, do machine learning, uma reserva de fluxo de 0,73. Quando comparado com o método padrão ouro, que é a própria hemodinâmica, o paciente teve 0,74. Então, a gente vê que os dados são coerentes, tá? Atualmente, todos os modelos de FFR vão ter dados coerentes, e comparáveis com a hemodinâmica, tá? Então, basicamente, são esses softwares que a gente tem para análise da reserva de fluxo que pode ajudar a gente a estratificar o risco do paciente. Isso é o FFR. Existe um outro trabalho, que agora é o ECV. O ECV vocês vão ver muito em ressonância, tá? Então, basicamente, a gente calcula o volume extracelular que pode ter um link com a região de fibrose do tecido cardíaco, tá? Por que que isso é importante? Aqui, uma imagem de ressonância, né? Para quem trabalha com ressonância já conhece o LGE, né? Que é o Late Gadolinium Enhancement, que é o realce tardio que a gente tem, e os mapas T1, pré e pós-contraste, certo? Um tecido normal do coração, né, do miocárdio, a gente vai ter células, os miócitos, né, que são células cardíacas, vão ter os vasos, né, e também uma região extracelular, que são essas regiões aqui que matriz, essa celular que a gente chama, ela pode ou não ser substituída por fibrose, tá? Quando ela vai ser substituída por fibrose? Doenças isquêmicas, que é o infarto, ou algumas doenças inflamatórias, pode ser amiloidose, sarcoidose, enfim, uma série de uma gama de doenças que podem fazer que o tecido cardíaco seja substituído por fibrose. Na ressonância, a gente pode calcular ou entender qual que é o perfil extracelular dessas doenças através do perfil do mapa T1, né, com os tempos T1 que a gente tem pré e pós, ou com ou com o realce tardio, tá? Dá para fazer isso pela tomografia? Dá também. Então, como que a gente faz, né? Então, a gente tem o tecido miocárdico normal aqui, né, com os miócitos, que causa contração cardíaca. A gente injeta o iodo, pode ser o gadolínio também, e existe um tempo, né? Esse contraste ele vai ficar no espaço extracelular e a gente espera que ele saia do espaço extracelular. Em algumas doenças, como eu falei, fibrose ou doenças inflamatórias, né, como amiloidose ou outras inflamações, o que a gente pode ter é uma destruição desse espaço extracelular sendo substituído por fibrose. O contraste, quando ele passa ali, ele vai demorar mais tempo para sair. Por isso que a gente chama de realce tardio. O contraste ele chega, mas ele não consegue sair, ele demora mais para sair, tá? Essa figura aqui é uma figura bastante famosa do James Moon, se não me engano, mas uma figura que a gente vê muito em ressonância também, tá? Que explica qual que é o conceito do realce tardio. Ah, então aqui a gente tem o tecido normal, né? Com as células que substituem, né, o cálcio pelo sódio extracelular e o gadolínio no espaço extracelular. Então, no tecido normal, o gadolínio ele vem, fica no espaço extracelular, ao contrário do que a gente pensava antigamente, o gadolínio entrava e depois saía, mas não, ele fica somente no espaço extracelular. No infarto agudo, o que que vai acontecer? Essas células elas vão morrer, a parede da célula ela se rompe, e o que a gente vai ter agora sim é uma impregnação do contraste dentro dessas células ou dentro dessa região. Uma vez que o contraste se impregna aqui dentro, depois a gente pode explicar um pouquinho melhor, mas o sódio entra também, mas o ponto é que o gadolínio se acumula nessas células que estão morrendo. Uma vez que ele se acumula, o espaço extracelular muda de conformação e a gente tem uma demora na saída do contraste, tá? É por isso que a gente chama mais uma vez do realce tardio, né, que é o LGE. Quando a gente já tem cicatrizes, né? Toda célula vai estar morta, então a gente vai ter uma rede de colágeno que vai fazer com que esse contraste, e o sódio também, ele fique acumulado nesse espaço que a gente vê um padrão assim, ó. Para quem trabalha com ressonância, já conhece o realce tardio, né? Então, um preto aqui seria regiões não isquêmicas, isquemia mais viável e isquemia não viável, né? Que seria necrose. Então, o que a gente vê é infartos precoces, a gente vai ter essa região com isquemia. Conforme o tempo passa, essa região ela vai avançando aqui para frente, ó, certo? Então é isso que a gente vê na ressonância. Existem outros padrões, né? Doenças não isquêmicas, como eu falei, que podem ser doenças inflamatórias, como sarcoidose, ah, ou doenças isquêmicas, tá? Que é um padrão de ressonância, a gente não vai entrar nesse caso hoje, mas o ponto é que a gente consegue fazer esse mesmo cálculo através da tomografia.
Ultimamente a gente tem visto mais artigos falando do photon count, no final eu vou falar rapidamente, mas o ponto é que existem protocolos para que a gente consiga avaliar o espaço extracelular. Esse é um protocolo desenhado, né? Nesse caso, ele está fazendo uma anjo de corpo total, mas não necessariamente a gente precisa fazer. O que a gente faz é uma fase pré, uma fase contrastada e uma fase tardia. A gente consegue sobrepor os mapas e o que a gente tem é uma coerência de áreas com aumento da região extracelular comparável com os mapas T1 ou realce tardio da ressonância, tá? Então, também dá para fazer isso. Que em outro protocolo utilizando dupla energia, né, a gente faz uma aquisição com duas fontes, retira o mapa virtual não contrast, né, sem contraste, a anjo, e um mapa com baixa energia, sobrepõe todos os mapas e a gente também consegue fazer um ECV dessa forma. Tudo isso passa por machine learning, a gente tem, né, como, como conceito, ainda é em pesquisa, a gente não está vendo, nas próximas versões de software a gente vai começar a ver mais coisas do uso clínico, mas isso ainda é pesquisa e passa por machine learning, tá? Um outro conceito é, aqui, para que vocês saibam, né, esse daqui é a fisiopatologia de placa coronariana, né, da placa coronariana. A gente tem aqui o crescimento através de um processo inflamatório. Uma vez que a gente tem essa capa de fibrina, ela se rompe, esse conteúdo lipídico interno, ela sai, né, para a região extralesão ou luminal, digamos assim, e aí a gente tem a coagulação do sangue, por isso que causa oclusão. O que que é importante? É importante entender qual que é o componente dessa placa. Isso me indica ou me ajuda a estratificar o risco do paciente. Essa análise de placa, por exemplo, aqui a gente tem placas com remodelamento positivo, Nepke Ring Sign, sinal de cálcio, né, spot cálcio, ou placas de baixa atenuação. Essas placas, elas me indicam características de alta vulnerabilidade, elas estão prestes a romper. Por isso que a análise dessa placa é importante. Uma vez que eu tenho placas com alto incremento de conteúdo lipídico, por exemplo, e baixo incremento de conteúdo fibrótico, o que que me indica? Que eu tenho um núcleo necrótico ali, porém uma capa muito fina. Então a chance dela romper é maior. É o que acontece, por exemplo, nessas placas aqui que tem um conteúdo necrótico interno, tá? Então a análise disso é importante para a gente. Um outro componente importante é a saúde perivascular desse vaso. Isso é um processo inflamatório, como eu falei para vocês, então a região perivascular vai estar inflamada também e ela me ajuda a estratificar o risco. Aqui mostrando, né, pacientes com alto teor de inflamação vão ter um incremento, né, de interferon-grama ou outras interleucinas que vão ser trazidas por líquidos, né, por linfas que a gente chama. Isso muda o coeficiente de atenuação dessa região perivascular. Então, o que quer dizer? Regiões muito inflamadas vão ter valores menos negativos. Então, aqui, um tecido saudável, que seria esse primeiro vaso, vão ter valores próximos de menos 190, ou seja, gordura saudável. Conforme a gente aumenta a placa, né, ou o processo inflamatório, a gente vai ter uma diminuição desse valor, o valor fica menos negativo, né? Então, a gente vai ter um incremento de líquidos aqui nessa região perivascular, o que me mostra que eu tenho uma região inflamada. Aqui um outro exemplo, ó, próximo da região perivascular, eu tenho valores menos negativos, o que me indica que, apesar desse vaso não ter placa, a gente não vê placa aqui, ele é um paciente sobre risco porque a gente tem regiões com bastante inflamação perivascular, e aí a gente pode falar de terapêutica, se é o momento ou não de introduzir estatinas, por exemplo, para reduzir esse nível de inflamação perivascular antes que ele tenha a formação de placa. E o que que eu quero trazer assim com esse ponto, né, de machine learning é que a ideia de ter somente aquele exame anatômico que eu mostrei no primeiro slide, atualmente ela tem caído, né, porque a gente não quer mais só esse exame anatômico, a gente quer exames funcionais. Então, através dessas ferramentas, vou mostrar algumas outras, mas através dessas ferramentas eu tenho a análise anatômica e a análise funcional desse meu vaso e do meu tecido cardíaco, tá? Uma outra maneira de conseguir avaliar a saúde do tecido cardíaco é a perfusão miocárdica, que a gente pode dividir em três, né? Que é o First Pass Perfusion, perfusão de primeira passagem, dupla energia ou perfusão dinâmica, tá? Que só uma revisão de conceito, a gente tem um mapa. Opa, passou. A gente tem o mapa polar, né? O mapa polar é a representação 2D de uma estrutura que é tridimensional, que é o ventrículo esquerdo, né? Cada região dessa daqui, ela é perfundida por um vaso. Então, por exemplo, essa região aqui, ela é perfundida pela coronária descendente anterior e a verdinha pela direita, por exemplo.
Então ele ajuda a gente a entender qual que é o vaso ocluído, ou possivelmente vaso ocluído, que vai perfundir algum segmento do meu miocárdio, tá? Então aqui a gente tem, olha, em amarelo, a perfusão da CX, e aqui em vermelho da DA, em verde da CD, certo? Por que que isso é importante? Porque existe a possibilidade de avaliar qual que é essa perfusão de primeira passagem. O que que isso quer dizer? O contraste ou o sangue, quando ele chega, ele vai impregnar no nosso tecido cardíaco. Se a gente tem uma lesão, a gente vai ter um padrão assim no nosso mapa polar aqui embaixo, ó. O que que isso quer dizer? Eu posso procurar dentro do meu mapa polar qual que é o segmento que essa região corresponde. Então a gente sabe que essa região aqui, ela provavelmente tem uma lesão em região de coronária circunflexa, tá bom? Esquerda, no caso, né? Essa é a perfusão de primeira passagem. Por que de primeira passagem? Porque a gente não tem estresse ou não tem divisão de valores de HU, que eu vou mostrar na dupla energia. Aqui um outro estudo, né, de novo, falando do photon count, onde a gente consegue ver uma região de estenose intrastente aqui, ó. Então a gente tem uma lesão. Essa lesão ela causa redução de fluxo ou diminui o aporte sanguíneo para o miocárdio? Segundo a perfusão de primeira passagem, sim, ó. A gente tem aqui uma diminuição da perfusão nessa região, tá bom? Existe a possibilidade de fazer a mesma avaliação por dupla energia, né? Então a gente expõe o miocárdio em duas energias e a gente consegue separar o que é iodo e o que não é iodo de forma mais precisa. Então, por exemplo, esse paciente tem uma lesão nessa coronária e a gente vê uma redução dos valores de iodo, da impregnação de iodo, na mesma região correspondente à lesão. Que responde à nossa pergunta. Essa lesão, ela causa uma diminuição no aporte sanguíneo, sim ou não? Nesse caso, sim. A gente tem alguns estudos que mostram coerência, né, entre a perfusão por dupla energia e a cintilografia, né, medicina nuclear. Então a gente consegue entender qual que é a extensão dessa hipoperfusão através da dupla energia sem estresse, tá? É, a vantagem é que na medicina nuclear, ou na cintilografia, nesse caso, né, a gente tem pouca visualização anatômica. Ela é basicamente uma visualização funcional e a dupla energia ela consegue ajudar a gente a entender, além da distribuição funcional, né, que é o acúmulo de iodo, uma percepção anatômica, né? Qual que é a exata região que a gente tem uma hipoperfusão ali. Aqui, alguns outros estudos, né, se vocês tiverem interesse, esse daqui compara a perfusão por ah, rest, né, que seria em repouso, versus a perfusão por estresse com dupla energia. E o que a gente vê no estudo é que os resultados são bastante coerentes, né? Então a gente tem aqui uma diminuição de iodo na perfusão por dupla energia e com o estresse a gente tem uma coerência nessa mesma área, tá? Aqui de novo, né, uma região infartada, a gente tem uma redução e uma outra redução no estresse, tá bom? Esse estudo em específico eu queria trazer para vocês porque ele conclui mostrando que a perfusão com estresse ela não teve grandes valores na avaliação da isquemia. Por que que não? Comparado, né, com a avaliação da perfusão sem o estresse por dupla energia. Existe hoje é um objeto de estudo ainda, né? Quais são os valores normais para cada paciente? Então eu posso ter um valor normal para minha concentração de iodo no estresse e o paciente X pode ter outra concentração normal, no acúmulo de iodo no estresse, tá? Então, a falta de... Oi. Professor, com Uhum. licença, tá? Tá Cinco bom. minutos para as considerações finais, tá? Tá bom, já estou terminando. Então, existe essa perspectiva, né, de valores convencionais para perfusão por estresse. Então, por que que a gente precisa estressar? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui um slide mostrando que quando a gente precisa de um maior aporte sanguíneo, os vasos eles vão contrair e vão precisar de maior sangue nessa região. Se eu tenho uma região com estenose, essa pressão ela cai, gerando uma curva aqui mais baixa para mim. Isso só vai acontecer em momentos de estresse, momentos de exercício. Então, o que que a gente faz como não pode fazer a tomografia com o paciente correndo, a gente estressa com medicamentos para entender qual é o aporte sanguíneo necessário para aqueles pacientes quando estão em exercício. São os pacientes com angina transitória. Aqui, curvas ROC, né? Curvas ROC mostram a eficiência diagnóstica, né? Quanto maior a curva para cá, melhor. E aqui eles comparam, né? A tomografia com a perfusão, ela vai ter uma curva ROC maior em relação somente a anjo, tá?
Só para concluir essa parte de perfusão, ainda não há estandarização do método e também não faz parte do guia, né, que eu mostrei lá no começo da American Heart Association, a utilização de perfusão. Para finalizar agora, rapidamente, eu vou colocar um pouquinho do photon count, né, que é a último grande avanço que a gente teve de tecnologia. Qual que é a vantagem dele? Então, só uma revisão rápida da física da tomografia, né? O fóton, ele bate no nosso cintilador, gera luz, uma vez que gera luz, ele é transmitido por um detector fotodiodo e depois ele vira sinal, tá? Isso é o convencional, isso a gente já sabe, tem todo um modelo matemático para isso, mas no convencional o que a gente tem, o que a gente fala é a transmissão indireta, né? Então, o fóton bate, gera luz. Quando gera luz, o nosso detector fotodiodo, que é sensível à luz, gera corrente elétrica. Então, a gente tem raio-x, luz, luz, corrente. Transmissão indireta. Quando a gente trabalha com o photon count, na verdade, a gente tem uma transmissão direta. O fóton, ele vem, né, para o detector, que é um semicondutor. Existem alguns materiais, a gente trabalha com telureto de cádmio, ou cádmio de telúrio. Ele gera uma nuvem de elétrons e esse elétron ele bate no detector e tem a sua transformação direta em sinal elétrico, tá? Que também, né, a gente consegue diferenciar as energias que a gente está trabalhando, mas o ponto é que nesse detector a gente não precisa dos scattlers que a gente chama. Então, opa, o fóton, ele bate no detector, gera nuvens de elétron, e esse elétron vai transformar de fato, né, de forma direta, o raio-x em corrente elétrica, tá? Então a gente tem uma mudança no conceito do exame coronariano quando a gente trabalha com a contagem de fótons. Aqui, um exemplo, né, de como é um exame com photon count, a mesma coisa, a gente tem a avaliação anatômica, porém o método conta com uma limitação, que é o excesso de cálcio. Quando a gente tem o excesso de cálcio, o artefato de Bloom pode dificultar a minha visualização, da luz do vaso. Com o photon count e a dispersão dos materiais, eu posso tirar esse cálcio e entender melhor qual que é a luz do meu vaso. Então, eu retiro aquela limitação que o método possui, que é qual que é a luz verdadeira do meu vaso quando eu tenho excesso de cálcio, certo? Uma vez que eu tirei, eu consigo, de forma mais precisa, avaliar qual que é a luz do meu vaso, tá? Aqui um outro exemplo, um paciente com stent, eu consigo perfeitamente avaliar a luz do vaso. Mais um exemplo, esse daqui é um exame convencional de um paciente com stent, em comparação com a ultra alta resolução no paciente feito com photon count. A avaliação intra-stent, eu já tinha mostrado um exemplo, né? Mas aqui a gente consegue ver uma redução, uma obstrução dentro do stent, que antes era mais difícil da gente ver. E aqui mais um exemplo, né? Um exame convencional, onde eu não consigo definir exatamente qual que é a luz do vaso, em comparação com o photon count, eu consigo, né, com a ultra alta resolução, eu consigo entender que ainda há luz viável aqui. E só para finalizar, uma diferença aqui entre a visualização do stent com um tomógrafo convencional, né, que é o EID, que a gente chama, versus a tomografia com contagem de fótons, que a gente consegue avaliar a luz do vaso, tá bom? Mais uma vez, gostaria de agradecer o convite. Se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, essa é o meu LinkedIn, está aqui no QR Code. Caso podem ficar à vontade em me buscar, não tenho nenhum problema com isso. Obrigado à comissão pelo convite. E aqui o último slide o slide de finalização. Então, mais uma vez, vamos ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer ao Marcos e o Marcos é um amigo também, então eu gostaria de agradecê-lo e a toda a comissão do CRTR2. Muito obrigado.